Seja bem-vindo ao canal. Tudo bom, meus irmãos de Cristo? O meu trabalho, meus irmãos, raciocínio lógico do bíblico, meus irmãos. A Bíblia é uma porta que entra e sai na nossa vida, não, meus irmãos. O meu raciocínio é da mente. Seja bem-vindo, meus irmãos. Vamos lá. Eu estou mostrando um pouco, meus irmãos, do meu trabalho. Meus irmãos, vamos lá. Vamos falar do portal do Jardim do... Seja bem-vindo ao canal Raciocínio Lógico do Bíblico. Obrigado, Deus, pela oportunidade para apresentar os meus irmãos do estudo de 6 meses. Eu parei, entendeu, meus irmãos do estudo, 4 anos, estou voltando para poder dar estudo a vocês, meus irmãos. Nada é possível, não, meus irmãos, para Deus, e nada por acaso. E vamos lá, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, as dimensões de 1 até 12, não, meus irmãos. Vamos a dimensões 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Meus irmãos, vou explicar a passo. Gênesis, meus irmãos, 1, presta atenção, meus irmãos. Gênesis 1. Tô dizendo a passo, vou dizer tudo, o livro todo, meus irmãos, de Gênesis até Apocalipse, para você entender o sentido da vida. A criação do céu e da terra e de tudo o que nele existe. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Meus irmãos, como posso dizer que Jesus Cristo é o celestiais do Pai? É Jesus Cristo celestiais Pai. Ele é do princípio, meio e o fim. Jesus, meus irmãos, ele não foi criado na mão dos homens, mas ele foi criado por Deus. Então, meus irmãos, Jesus Cristo é Deus pelo intermédio do tempo determinado de cumprir a palavra de Deus. Jesus Cristo é o princípio, meio e fim. Ninguém, meus irmãos, criou Deus. Deus sempre existiu. Então, meus irmãos, vamos entender o que está acontecendo. Meus irmãos, vamos lá. O céu, meus irmãos, é Adão espiritual. O céu é Adão espiritual. E da terra é Adão carnal, corpo, físico. Vamos lá, meus irmãos. E a terra era sem forma e vazia. Havia as trevas sobre a face do abismo. Que foi o abismo, meus irmãos? A face do abismo cair. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No dia do batismo de Jesus Cristo. Sirva, meus irmãos, João Batista batizou Jesus Cristo. Que autoridade é essa, meus irmãos, de João Batista, Jesus Cristo? Não, meus irmãos, que batizou Jesus Cristo foi o Espírito Santo de Deus descendo como pombo. Então, meus irmãos, que no João Batista, meus irmãos, ele foi o instrumento, entendeu, meus irmãos? Ele foi o instrumento de Deus, enviado por Deus. Mas que batizou Jesus Cristo foi Deus. A autoridade é de Deus e não do homem. Pronto, meus irmãos, tudo certinho. Vamos em João, meus irmãos, para vocês entenderem o que está acontecendo. Estou dizendo a passo para vocês entenderem. Vamos em João. Aqui, meus irmãos, em João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu,
senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, meus irmãos, questão disso do arrebatamento. Meus irmãos, aqui está dizendo na Bíblia que foi o único homem que subiu no céu, Jesus Cristo. Mas fala sobre questão de Elias, falando questão de Enoque, Abraão, Isaac, Jacó. Fala sobre... fala questão sobre Samuel, Zacarias. Fala questão de Lázaro, que ressuscitou. Fala questão de Jonas. Tudo um pouco vocês vão entender. Vamos, meus irmãos, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, 16. Vamos lá, meus irmãos. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão o primeiro. Estou falando, meus irmãos, vamos falar questão um pouco de Abel rapidinho. Meus irmãos, Abel... Vamos lá, mas eu vou falar um pouco de Abel. Meus irmãos, Abel, ele foi ressuscitado. Entendeu, meus irmãos? Ele foi ressuscitado com Jesus Cristo. E também, meus irmãos, Caim não matou Abel, foi uma tentativa. Será, meus irmãos, os mortos falam? Pela questão do descendente de Abraão, Isaac, Jacó. Então, meus irmãos, Caim não matou Abel. Foi uma tentativa. Por que estou dizendo isso, meus irmãos? Foi uma tentativa. Porque Abel é vivo. Ele é ressuscitado. Ali, ele matou... Caim matou Abel na carne. Mas no espírito, ele não matou. Porque o espírito vem de Deus na ordem de Jesus Cristo. Se não tivesse, meus irmãos, se Caim matou Abel, não teria o descendente. Então, um pouco de Abraão, de Isaac, Jacó, de Salomão, de Noé. Então, meus irmãos, Caim não matou Abel, foi uma tentativa. Tá certo, meus irmãos? Foi uma tentativa de Caim. Se fosse isso, meus irmãos, não ia ter o descendente. Fosse isso, não ia ter a linhagem de Abel. Entendeu, meus irmãos? Os descendentes de Abel é Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, Enoque, são